Bom, se a gente estava pensando em melhorar a situação no Campeonato Brasileiro, ferrou. Ferrou, simplesmente ferrou. Simplesmente ferrou. É... Não sei o que falar, velho. Não sei o que falar porque o Corinthians conseguiu perder pro Ceará que estava jogando um contra-ataque, galera. Mas num contra-ataque, numa distração estúpida, numa jogada infantil ali, o Mateuzinho deixou o jogador passeando. Era ele que estava vindo atrás, não sei nem se era ele que tinha que marcar. O fato é que ali saiu o gol do Ceará e. E assim, é impressionante, galera. Foi um jogo que até o momento do gol do Ceará, o Corinthians ele tava bem. Ele tava. Teve até o gol do Gustavo Henrique. O Corinthians estava pressionando o Ceará. Não estava fazendo gol. Só que depois que sai o gol do Ceará, o time morreu. Foi uma distração. Era só manter o ritmo. Quer dizer, né? É um ritmo que foi mantido no segundo tempo. E o Corinthians no segundo tempo perdeu completamente a noção do futebol. Os caras não conseguiam tocar na bola, o Dieguinho, o Garro cruzava. Vocês não conseguiam encostar na bola. Principalmente se tratando dos atacantes. Do senhor Memphis, do senhor Yuri Alberto. Yuri Alberto eu nem vi hoje direito. Tanto que o gol do Corinthians no começo do primeiro tempo saiu do Gustavo Henrique, num cruzamento do Matheus Bidu, que ele que estava impedido e que infelizmente acabou anulando o gol do Corinthians. Poderia ter sido outro jogo, sim, mas estava impedido, não tem o que fazer. E é tudo ferrado, galera. E para ajudar o Garro, não vai jogar contra o São Paulo, tomou o terceiro amarelo. Não, o Corinthians já tá ferrado. Ó, vamos falar a escalação. Felipe Longo, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu naquela maldita linha de 3. Maldito assim, porque aí fica trocando, não sabe quem é o zagueiro, quem é o meio campista. Aí, Mateuzinho, Breno Bidon, Maicon e Dieguinho no meio campo. Não, porque assim, o Mateuzinho, tinha hora que ele era zaga, tinha hora que ele era meio campista. E isso é pra tapar buraco, né? Porque o Carrilho. Oh, bom, o Carrilho tava até outro dia, né? Quer dizer, mais ou menos, né? Ele voltou de contusão, nem sei direito. O fato é que parou de jogar de novo, enfim. Na verdade, vamos contar aqui, ó. Cinco meio-campistas. Cinco meio-campistas. Com o Garro de armador, Yuri Alberto e Memphis no ataque. Né? Aí tinha Mateuzinho, Breno Bidon, Maicon e Dieguinho. Cara, é muito triste olhar pra esse negócio aí. Pensar que a gente depende de Breno Bidon e Maicon, gente. Pensar que o Maicon, ele tem espaço nesse elenco do Corinthians, gente. Gente, o Maicon, ele até podemos dizer que até fez o gol da vitória contra o Atlético Mineiro. Gente, o Maicon é horroroso. O Maicon é horroroso. E aí, a gente pode tirar algumas coisas. Por exemplo, o Dieguinho. Dieguinho tentou bastante. Vamos falar a verdade. Tanto que foi eleito o craque do jogo. Eu achei que o Garro muitas vezes chamava a responsabilidade. Mas, mano, tinha momento que a bola ia pra área. E o jogador não encostava na bola. A zaga do Ceará não fazia nem esforço. E mérito também pra zaga do Ceará, mas mano, como o segundo tempo do Corinthians tava morto é uma coisa impressionante. Parece que esqueceu totalmente o que é futebol. Né? E eu destaco que no primeiro tempo o Corinthians teve muitas chances. O Ceará estava jogando no contra-ataque. E num contra-ataque saiu o gol do Ceará. E o Corinthians simplesmente conseguiu perder para um time que simplesmente jogou no contra-ataque. O Corinthians ele teve domínio total da partida. O Ceará não fez absolutamente nada a maior parte do tempo. Só tentava contra-ataque. Era o tempo todo contra-ataque. E faltava um zagueiro ali para tirar a bola.
Por quê? Porque tava no esquema esse 3 zagueiro. Não, o Mateuzinho de hora de meio campista, de hora de zagueiro, vocês viram o que aconteceu. Ele chegou atrasado e o jogador do Ceará fez o gol. É revoltante, galera. É revoltante. A gente era mais provável que a gente ficasse em nono. Mas se a gente vencesse por 3 gols de diferença, a gente ia passar o São Paulo e ia ficar em oitavo. Doce ilusão. Agora a gente tá onde? 13º. O próprio Ceará passou o Corinthians. Então agora é isso, galera. É isso. Essa é... Mano, ainda teve gente que falou de arrancada, galera. Arrancada. Com esse time que oscila, né? Eu achava que o problema agora era só fora de casa. Não. Agora vai começar a perder em casa também. Enfim. A gente já tem os 42 pontos, né? Poderia ter ido a 45 hoje. Mas o fato é que rebaixamento é uma coisa que realmente eu acho que não vai acontecer com o Corinthians. Só se acontecer o pior dos cenários mesmo, né? O Corinthians praticamente perder todos os jogos, só assim mesmo, e ainda poderia se salvar. Então assim, mas se a mentalidade, porque assim, não vamos se escorar em Copa do Brasil, né, galera? Copa do Brasil é vaga só pro campeão. Então, se a gente quiser uma vaga para Libertadores, a gente precisa pensar em conquistar pelo Campeonato Brasileiro. E se agora a gente perdeu 2 jogos, tudo bem, uma arbitragem horrível contra o Bragantino. É verdade, ressuscitaram a Edna. E esperar o quê com a Edna em campo? Apitando. Só que os gols foram legítimos, o pênalti inclusive, né? Eu sei que no momento que o Corinthians fica com um a mais é um absurdo, né? Na expulsão do Martínez. Só que ainda assim a gente precisa ressaltar, o time é terrível fora de casa, é uma lástima fora de casa. Mas agora perde dentro de casa. E para um Ceará que é limitado esse time do Ceará. Então, galera, então é isso. Perdemos de uma forma vergonhosa, porque a gente conseguiu perder em casa para um time que estava jogando o tempo todo no contra-ataque. Num contra-ataque saiu gol, o Corinthians teve muito mais chances que o Ceará, mas muitas vezes nem sequer conseguia converter em jogada de gol. Ou seja, eu não posso nem chamar isso de chances. O que eu posso chamar isso é de só domínio, posse de bola, só isso. O Corinthians mal conseguia criar dentro da área. Aí quando chutava de fora da área, era um chute, tipo esse chute no final do Maicon ali. Era um chute que... bumba meu boi, entendeu? Era só isso. Então assim, foi uma partida horrível do Corinthians. Tá. Por mais que eu tenha falado domínio do primeiro tempo, depois do gol do Ceará, o time desandou completamente. Fez uma partida horrorosa e no final acabamos perdendo. É um jogo que o Ceará realmente não merecia vencer. Mas o Corinthians fez por onde e acabou perdendo. Revoltante, galera. Revoltante. E é isso.